Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Olá, tudo bom? Começa agora Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Mais uma vez aqui comigo, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, nosso presidente. Olá, Eduardo. Olá, boa noite. Eu tenho agora que chamá-lo de presidente, porque antes eu chamava ele de delegado, mas eu não lembrava do final do nome, né? Da Mata nunca saía, né? Gonçalves nunca saía, né, Eduardo? Você sempre trocava, né, querido? Agora eu tenho que acostumar a chamar nosso presidente. Mas seja bem-vindo mais uma vez, Eduardo. Muito obrigado. Sérgio, nosso amigo, jornalista, radialista, Sérgio Oliveira. Sérgio, esqueci o outro nome, esqueci o nome dele. Sérgio Ricardo Torceiro. E Ricardo, porque eu fico pensando em Ricardão, mas não é, Sérgio Ricardo Na Oliveira. verdade, eu gosto de usar mesmo Sérgio de Oliveira. Sérgio Oliveira. É. O Ricardo ficou muito Já passado, né? Bom, estamos de volta aqui ao programa Ponto de Vista. Como eu falei no último programa, nós vamos falar do Mentes Brilhantes, do Alberto de Lisola, que é um excelente presente de Natal, de final de ano, de amigo invisível, de amigo oculto, de amigo ladrão. Você conhece o amigo ladrão, Sérgio? Não, Mas eu não Você vou sabe. falar, não. É engraçado, né? Até colocação nessa época, muitas pessoas falam assim, mas eu não vou comprar presente, não vou participar, porque meu amigo não aparece, não leva um presente, eu compro, não ganho nada. Então o amigo invisível está ficando meio chato por causa disso. As pessoas entram na brincadeira, que é uma brincadeira, e não aparecem. Se você não vai, então faça o amigo ladrão. O que é o amigo ladrão? Sorteie-se na hora o nome das pessoas, os presentes, cada um leva presente que possa servir a homem e mulher e põe na mesa. Aí fica aqueles pacotes ali, sem identificação nenhuma, e a pessoa vai lá, tira seu nome, ela pode escolher o presente. Quem for começar a brincadeira vai escolher o presente e abre na frente de todo mundo. Aí vai que ela sai ali com Mentes Brilhantes, do Alberto de Lisola. Aí ele olha e fala, nossa, eu gostei desse livro. Aí a próxima pessoa que vai tirar o nome, quer ter um nome ali, ela vai tirar o nome, ela vai lá, pega o presente e ela sai com o Sérgio. Sérgio Ricardo é meu amigo, um abraço, vai lá dar um abraço. Aí o Sérgio pode me tomar esse livro, roubar o meu livro, ou pegar outro presente que está na mesa. Amigo da moça também, né? Não, eu realmente não conhecia. E aí o Sérgio pode escolher um dos vários presentes que estão na mesa, ou então tomar o meu presente. Só ele pode tomar o meu presente, o terceiro não pode, porque o terceiro só pode, galera, o terceiro pode também. O terceiro pode pegar tanto o meu livro como o presente que o Sérgio escolheu. E assim por diante. Aí ele vai passando na pessoa, ele vai lá, pega um pacote, me entrega, ele leva o meu livro e vai virando a brincadeira até chegar no último. O último é sempre o melhor, que de todos que estiverem na festa, ele pode roubar o presente. Assim, é uma brincadeira salutar, participa quem está, leva o presente masculino e feminino. Eu peguei uma calcinha, ninguém quis trocar a calcinha, o que eu faço? Dá de presente para sua esposa, para a mãe, para a filha, para uma amiga. Infelizmente, essa é a brincadeira. Eu acho muito mais salutar do que o amigo oculto, o amigo invisível, que de invisível às vezes ele desaparece realmente, nunca mais você vê. Bom, Mentes Brilhantes, ele ajuda a desenvolver um pouquinho do potencial do cérebro. Ele relata aquele segredinho que Steve Jobs, o Beethoven, o Da Vinci, o Voltaire tinha. E é muito interessante a pessoa poder identificar alguma coisa que os grandes mestres, as grandes mentes pensantes tiveram no passado. Eu acho que é um excelente presente, Mentes Brilhantes. O Sérgio estava falando do livro. Qual que é o livro? Você gostou muito? Chama atenção. Não, antes eu gostaria de destacar, Gregório, o tão legal que foi você do programa abrir espaço para mostrar, né, cultura do livro, que é muito interessante. Com esse advento da internet, as pessoas perderam um pouco o hábito de ler. Então você mostrando aqui, dando sugestões perto do Natal, eu acho muito legal. Agora, entre vários que me chamou a atenção, esse aqui foi um deles, né? Os Meninos de Deus. José Ribeiro. Sim, José Ribeiro. José Ribeiro Rocha. Me chamou a atenção porque eu li só aqui o sinopse do livro. A sinopse do livro, e achei legal porque fala um tema bem interessante, crianças carentes, né, na década de 70, até 80, viviam em orfanatos. Acho que é uma história bem interessante e um bom presente também, né, para estudar uma pessoa. Você falou de orfanato, o Eduardo tem bastante conhecimento disso.
Hoje a gente até que não ouve falar muito de orfanatos, a gente até que é meio um pouco desligado, né? Você depois adventa aí de internet, de notícias, de informações rápidas, a gente vai se desligando um pouco também do mundo, né, Eduardo? Antigamente a gente ouvia falar tanto do orfanato, as cidades tinham 3, 4 orfanatos aí, e a gente pensa, mas será que na nossa cidade tem? Isso que a gente mesmo desconhece o trabalho assistencial que é feito, né? Patronato, né, na época, nossa. O patronato Buriti, muito famoso. Ali o pessoal falava que o patronato só ia as crianças marginais, as crianças cometiam crime, eram colocadas no patronato, quando na realidade ali tinha um trabalho Tinha uma grande fábrica de telas. Ainda tem alguma coisa lá até hoje, não tem? Naquele que tinha aqui perto da 365, indo para o lado de Monte Alegre, eles né? faziam algumas plantações de óleo. Ali virou na realidade Hoje virou eles escola, são né? proibidos pelo Estatuto do Menor e Adolescente. Do ECA? Do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Patronato, Instituições dessas instituições. Porque as crianças é que produziam o material, né, para reverter para eles mesmos. Então, ou seja, é mais Uma fácil. coisa a se pensar, né? É mais fácil você deixar as crianças jogadas sem ter o que fazer do que poder cultivar alguma coisa e arrecadar dinheiro. Ela não pode talvez não tenha, se você ver, a creche em tempo integral, talvez tenha mudado, né, as coisas assim. Passou de patronato, hoje em dia nós temos umas creches em tempo integral, porque na verdade a criança fica lá o dia todo também, né? E não só as creches, mas até os asilos de idosos, né? A gente vai falar pouco, às vezes, quando a gente toma conhecimento de um asilo ou de uma instituição que tem um trabalho desse, às vezes a gente só vê quando algo acontece, algo de ruim acontece nesses locais, né, Eduardo? Com certeza. E aqui também aborda a questão dos maus tratos, né, que as crianças sofriam em internatos, essas coisas. Aí aborda também por lado. Ou seja, muita gente hoje vê muito lado do bullying, que eles chamam de bullying, dos ataques, das agressões, dos apelidos pejorativos que as crianças recebem nas escolas, nas instituições educacionais, e sendo que no passado todo mundo tinha apelido. E o apelido eu acho que não menosprezou ninguém, todo mundo conseguiu sobreviver. Qual é o seu apelido agora, quando você era criança? O meu apelido foi um apelido dado pelo meu pai, Capitão Chanqueada, Genor Simão, 80 anos de vida. Quando eu nasci, o maior jogador que fazia sucesso não era o Pelé, então não foi Pelé. O maior jogador de futebol que realmente se falava na década de 60 e 64, quando eu nasci, era o Mané Garrincha, e meu apelido foi Christian. E eu cresci, meus primos, os grandes amigos, o Ademir Reis só me chama de Grisha, os filhos do Ademir Reis me chamam de Grisha, e eu não me desvirtuei, não achei ruim ter um apelido. Qual que é o seu, Eduardo? O Tuti. Tuti porque era pequeno. Certo. Ou porque você parecia um pintinho. Não, acho que não. Pintinho, não. E o seu era qual? Sérgio. E não cresceu tanto. E você achava ruim isso, esse apelido? Eu não entendo hoje. Coloca um apelido, vira uma polêmica danada, vai para promotor. Gente, eu acho que promotoria pública tem mais o que fazer do que ficar cuidando dessas coisas que eu acho que, a meu modo de ver, são pequenas. Eu acho que hoje em dia. Não, porque hoje em dia o pessoal fala assim, não, meu filho tem direito, meu filho tem direito, mas e os deveres? E os deveres? Quer dizer que a criança tem direito de não ser maltratada, não ser humilhada, não ser isso na escola, não ser aquilo na escola, mas ele não tem o dever de respeitar o professor, respeitar o diretor, respeitar o profissional que está ali. Ou seja, é uma faca de 2 legumes em que, no final das contas, o próprio prejudicado é o aluno, é o nosso jovem, a nossa criança, porque o professor fica desmotivado, inseguro, preocupado e com medo. Sem contar a má remuneração que o professor sofre ainda, né? Ou seja, a problemática é muito maior do que simplesmente a gente falar assim, não, a criança não pode ser menosprezada, não pode ser humilhada. Eu acho que nós temos coisas melhores a discutir. Os Meninos de Deus. Os Meninos de Deus, José Ribeiro Rocha, recomendo, viu, pessoal? Agora, falando de adolescência aí, né? Imagina só essa situação. Deu positivo. Imagina uma menina de 14, 15 anos receber essa notícia. Deu positivo, e agora? O que fazer? E quem traz isso para nós é a Juliana Rosenthal. Ou seja, a menina pode namorar com 14, 15 anos, mas e se der positivo?
ela está preparada para a segunda? Segunda. A Juliana Rosenthal, pela qualquer editora, que não fala aqui, qualquer editora, vamos ver aqui qualquer editora, mas eu acho que é um tema muito bom esse livro para a gente debater. Editora Aleph. A editora Aleph traz, eu acho que é um livrinho muito bom, tem algumas gravuras, o texto é fácil, o corpo na gravidez modifica bastante, então tomem cuidado quando forem ficar. E é um problema social que ocorre em Uberlândia em larga escala. Na periferia de Uberlândia, onde eu trabalho, o número de adolescentes que estão grávidas é assustador. E muitas vezes elas acabam... Ontem não. Essa semana. Sexta-feira mesmo, tinha na unidade de saúde uma gestante de 13 anos. Gestante de 13 anos, ou seja, uma menina de 13 anos. Eu tenho visto também algumas jovens, bem jovens, grávidas, né? E aí, sem contar que também os pais não têm condições de criar, a criança vai ficar jogada e muitas vezes ela tem 13 anos e o pai dessa criança tem 14, tem 15 anos. Ou seja, ainda depende de um adulto para se sustentar. O que ele vai fazer? Com 15, 16 anos, no começo ele pode até ajudar alguma coisa, ficar ali com a criança, mas daqui a pouco ele vai abandonar e vai partir para outra. Eu acho que a balada é muito melhor do que cuidar de uma criança. Então, se você quer ir para a balada, pense direito, use preservativo, que é muito bom. Pai Vanessa, nós falamos aqui dos asilos, né? Pai Vanessa tem aí um asilo em Uberlândia, que é o Lar Auxílio Zaru, e ele lança esse livro, que é um livro que esclarece e confronta Pai Vanessa, Jesus, o profeta divino. Separei esse livro aqui, principalmente porque nós estamos aí no limiar aí do nascimento de Jesus, mês de dezembro, mês de Natal, Jesus, o profeta divino, e esse foi um livro com mais de 1,5 milhão de cópias vendidas. Pai Neto, que é o presidente da Legião da Boa Vontade, ele substituiu Auxílio Zaru. O Eduardo está com o livro na mão ali, mas esse nós vamos discutir depois do intervalo, porque é de um berlandense, e é um cara muito famoso. Talvez você possa não se lembrar dele, mas você já passou na rua em que ele empresta o seu nome. Jerônimo Arantes, depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com um ponto de vista. Ponto de vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Roupa suja não se lava mais em casa. Dê adeus aos varais e não desperdice seu tempo. Agora em Uberlândia, a primeira lavanderia onde você próprio opera as máquinas para lavar e secar num período muito curto. É o serviço de autoatendimento muito utilizado na Europa e Estados Unidos. Lavanderia estilo europeu. Avenida José Fonseca e Silva, 3.995, Jardim Europa. Ponto de vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Estamos de volta com Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia, com o Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, nosso presidente, e também o jornalista Sérgio Ricardo de Oliveira. Agora lembrei, Sérgio Ricardo de Oliveira. O Sérgio. Bom, nós estamos falando nesse programa, aqui na TV Cidadania, de alguns livros que nós sugerimos, que nós recebemos aí ao longo dos últimos meses, que são livros que servem como presente neste final de ano. Para a Biblioteca Básica, aqui da Editora Cortez, Questão Social, Particularidades do Brasil, da Josiane Soares Santos. É importante a gente falar da questão social, né? Muita gente fala do lado social, do que é bom, do que é certo, do que é errado, que muitas pessoas hoje, a desigualdade social ainda impera no Brasil, né? Muito forte essa questão social no Brasil, mas eu acho que vai diminuindo aos poucos, né, Eduardo? O que você tem sentido? Você que trabalha lá na periferia, lá na ponta do problema. Tem diminuído, sim. Nos últimos anos, o problema da desigualdade social no Brasil diminuiu bastante. Aquela faixa, aquela distância que havia, né? Mas ainda tem muita coisa para ser. Porque muitas pessoas vivem só aqui no centro de Uberlândia, vai nos bairros
como Santa Mônica, São Jorge, Luiz Lopes de Freitas, aquelas regiões aqui, e ver, não, está tudo bom, está tudo bonito, precisa melhorar a rua, precisa melhorar o buraco que tem no meio da avenida, mas na periferia ainda existe alguns problemas, né? O Eduardo trabalha em distrito, né, Eduardo? Você vê o problema sério lá, ou seja, o pessoal fala de saneamento básico, mas lá também tem um problema sério de saneamento básico, não? Não, eu trabalho hoje, eu não estou mais no distrito, né? Estou no bairro Morada Nova, bem próximo, do lado de Uberlândia aqui. Lá tudo fossa, né? Tudo fossa séptica, ou seja... Fossa séptica, não tem esgoto. E isso, quando a gente fala assim, mas lá, ali no Morada Nova, não, Morada Nova já pode se considerar um bairro de Uberlândia, ou seja, ele é uma mistura de zona rural com A tribo nossa urbano. unidade de saúde, a cozinha fica em cima da fossa. E foi em cima da A cozinha fica em cima da fossa. Aí é um problema mais do que social. É um Com problema de saneamento. respirador e tudo mais. E aí vocês têm que fazer a sua alimentação, sua refeição, tomar o café da manhã ali próximo àquela forra em cima da fossa. Você está com o livro aí na mão, eu acho que é fantástico esses dois aí, né? Muito bom. Já não estão mais entre nós, já fizeram a passagem para o outro lado. Mas Gonzaguinha. é um prazer de apresentá-los aqui. E Gonzaga. Gonzaguinha e Gonzagão, hein? Muita história. Inclusive, esse ano agora comemoramos 100 anos, né, de Luiz Gonzaga, né? É, exatamente. E Muito bom. E virou filme, né? Virou filme, sim. E pai pra filho, né? História fantástica dos dois, né? Esse livro parece que mostra bem isso, né? Livro até bastante páginas, né? Regina Chever, né? Fotos também. Olha as fotos, bem interessantes. Da editora Leia, ou Leia, né? Acho que é Leia, deve ser Leia. Leia. Deve ser Leia, né? Regina Chever traz aí Gonzaguinha e Gonzagão. O Sérgio vai mostrar aí, a todos. o Toninho vai mostrar para nós aí, né? Desse livro fantástico aí. Daqui a pouco nós vamos falar aquele do Eduardo ali, que foi lançado pela Universidade Federal de Uberlândia. Agora um problema sério, né, Sérgio? Pode pôr do lado. Que a gente vê, a gente mostrar governança corporativa nas empresas familiares, sucessão e profissionalização. Domingos Rita e Sheila Madri, pela Sheila Madri Saad, pela editora Clark. O Eduardo conhece bem Uberlândia, é um apaixonado pela cidade, eu e o Sérgio um pouco mais recentemente, porque essa é a nossa profissão, jornalistas, conheceram alguns fatores. Mas nós já vimos várias empresas seculares falecerem, as empresas falecerem, porque o pai não preparou os seus sucessores dentro da família. Ou seja, grandes corporações aqui. Pode ser, nós vamos? Vamos citar Casas alguns. Uberlândia, Casas Uberlândia. Alô Brasil, Alô Brasil, fechou, né? Caparelli também seria. Caparelli também, né? Espirandelli, né? Espirandelli. Móveis Espirandelli, fantástica Móveis Espirandelli, ou seja, É o Carlos Saraiva. Carlos Saraiva. Saraiva. Carlos Saraiva que nos anos 80 virou MIG e depois foi vendido pela Ricardo, né? Ricardo Eletro. Ricardo acabou adquirindo o que era Carlos Saraiva, ou seja, várias outras empresas, A né? Goiânia, A Goiânia, Casa Guimarães. Casa Guimarães. Ou seja, são várias empresas que o patriarca ou a matriarca da empresa não faz o seu sucessor. Ou seja, nós temos que repensar, talvez profissionalizar essa sucessão, né? Porque às vezes a pessoa fica ali 40, 30, 40 anos dentro do estabelecimento e os seus filhos ou não querem, ou não assumem, ou não sabem o que fazer na ausência do pai. Eu acho que tudo tem que ser bem administrado, bem levado em conta. Tem uma grande empresa aqui, que eu agora não vou citar o nome, mas o patriarca se afastou, viu que ia a volta, né? E ele imediatamente voltou, assumiu e está lá até hoje. Não só várias empresas aqui que hoje ainda continuam operando, em que foram algumas tentativas dos pais fazerem a sucessão dos seus filhos, fazer o seu sucessor, e acabaram mostrando-se ineficazes, pelo menos neste momento, né? Talvez no futuro ainda vão poder dar bom orgulho para o seu pai. Governança corporativa nas empresas familiares, eu acho que você que tem uma empresa aí, acho que nada melhor, nada mais justo, tem um mosquito aqui me atrapalhando, nada mais justo do que você ler um pouquinho e entender que na hora da sucessão tem que haver profissionalização. Sem isso, nós vamos correr um risco de ver grandes empresas, grandes conglomerados fechando as portas. Eu falei da questão social, confrontos decisivos. Ó, gente, quando você vê essa cena aqui, a capa é até bonita, né?
do Kerr Patterson, Joseph Glenn, Ron McLaren e Al Lister. Confrontos decisivos. Vermelho, luva de boxe, que a gente pensa assim, problema, guerra, briga, mas na realidade os problemas existem soluções. E os confrontos decisivos é o resultado de 20 anos de pesquisa envolvendo 25 mil entrevistados, mais de 20 mil horas de observação do mundo real, do mundo atual. Esses historiadores, esses pesquisadores foram ver os problemas que foram surgindo com as pessoas, eles entrevistaram as pessoas, anotaram tudo direitinho. Isso foi um trabalho acadêmico que acabou virando um livro, e é um dos livros editados pela editora Leia, e um livro que está chamando bastante atenção, Confrontos Decisivos, Cabo Bonita, editora Leia. Eu acho que vale a pena a pessoa ler, conhecer e entender que todos os problemas considerados difíceis têm solução. Bom, Sérgio, eu deixei o livro do Eduardo por último, porque é um livro editado pela Universidade Federal de Uberlândia, pela EDUFO, Jerônimo Arantes. O Eduardo vai mostrar ele aí, o Eduardo já está com ele na mão, porque o Eduardo já está na metade do livro. Enquanto a gente estava preparando, no intervalo, o Eduardo não largou o livro. Era o copo de água do lado e o livro na mão, para ele conhecer um pouquinho, ver fotos. Ou seja, eu estava vendo aqui as fotos e lembrando do meu tempo de menino, de infância, né, vamos dizer assim, porque aqui tem as fotos do Cine Dom Pedro. Você já ouviu falar do Cine Dom Pedro? eu lembro do Vera Cruz, lembro do Cine Uberlândia, do Vera Porque você não é de Uberlândia. do Windsor, do Regente. Cine Dom Pedro foi o primeiro cinema de Uberlândia, ali na rua Tiradentes, esquina da Coronel Manuel Alves. A Tiradentes é ali no fundinho, No fundinho. ali próximo da CEMIG. Próximo da CEMIG, para baixo, uns 3 quarteirões. A CEMIG não está ali mais, né? Na esquina da Felisberto Carrejo com a Coronel Manuel Alves. Tá, ali, tá abaixo do INSS, ele mais para a esquerda, onde é hoje Era a biblioteca ali, né? Mais ou menos. biblioteca. Que era chamado de Teatro São Pedro. Teatro São Pedro. É. E aqui está até aqui, ó, inclusive, o Teatro São Pedro, franqueará hoje pela primeira vez as suas portas ao público nesse edifício construído à expensa do capitão Custódio da Costa Pereira, seu digno proprietário. A inauguração será feita com a exibição de um esplêndido cinematógrafo e fitas de acreditadas fabricantes, todos ao teatro. Mesmo porque, gente... 1909. Isso é importante a gente lembrar. Como é que eu vou lembrar disso agora? E tem aqui também. Eu tô novinho. Não, meu amigo, mas esse barracão ficou lá muitos anos. Depois. Isso aí parece até uma loja maçônica, viu? Parece Os mesmo, as colunas. Ele só Você foi é maçom. demolido bem depois. Mas tem aqui também o Cine Uberlândia, o Cine Éden, O Éden, o Cine o Éden. Avenida, que antes era Cinema Central. Uma história da cidade, o livro? Polêmicas em defesa do patrimônio histórico. Sim. Isso aí mesmo porque esse livro... Tem o Cine Regente, que foi demolido Lá recentemente. na editora da UFA a gente consegue adquirir esse livro. E antes do Cine São Pedro, teve aqui a empresa Luxemburgo, que distribuiu Vanderlei. os seguintes... Não, Não, Vanderlei. distribuiu os seguintes panfletos na rua. Extraordinário e aperfeiçoado aparelho, vistas firmes e sem trepidação, não incomoda a vista. Então... Grande sucesso nos lugares reexibido, bilhetes à venda na casa do senhor Firmino Grama, Teatro Politeama, no pátio da casa do senhor Firmino Grama, no Largo do Mercado, Praça Dom Pedro II. Pô, a Praça Dom Pedro II, qualquer 1908, é a atual Adolfo Fonseca. Adolfo Fonseca. Eduardo, Muito interessante. Interessante lembrar que o Jerônimo Arantes, assim como o professor Antônio Pereira, que nós falamos no programa passado, é um apaixonado por Uberlândia. Assim como o Eduardo, assim como eu, assim como o Sérgio, o Toninho. Então, ou seja, o Jerônimo Arantes, o que o seu Jerônimo fazia? Ele colecionava recortes e aqueles fatos que saíam nos jornais, saíam em revistas da época, ele colecionava, ele recortava, e aquilo ali foi ficando um arquivo vivo de Uberlândia. Porque na época, não na época, hoje nós temos aí o Arquivo Público Municipal, que tem o resgate da nossa história, tem várias fotos doadas, livros, jornais, publicações que saem de Uberlândia são arquivadas ali. Documentos de Uberlândia também são arquivados ali. Naquela época não existia essa preocupação com o patrimônio. E o seu Jerônimo Arantes,
ele emprestava demais, ele colecionava esses recortes, colecionava a história do Uberlândia. E lembrando que esses cinemas foram todos destruídos na década de 60, né? Com o famoso quebra-quebra que ocorreu aqui em Uberlândia. Por causa do aumento do valor do ingresso no cinema, de alguns mil-réis, uma turma se juntou e quebrou todos os cinemas de Uberlândia. Cine Uberlândia, Cine Avenida, E até hoje, né? Cine Éden, Cine Regente, e tinha um aqui na praça, na Vasconcelos Costa, Cine para Todos. Todos eles foram quebrados e destruídos, e depois isso se estendeu para os armazéns ali da Avenida João Pessoa, do Vitória, Caparelli e todos os outros. Por isso é que a DESG acabou vindo para Uberlândia. Era uma cidade tida como cidade violenta. Primeiro, era uma cidade que foi uma das cidades do Brasil escolhidas para ser capital federal. Sim. Já tinha na história. Uberlândia perdeu por 3 votos. Por 3 votos, Uberlândia perdeu porque tinha um fazendeiro próximo daquela região de Goiás que tinha interesses em doar um pouquinho de suas terras para fazer uma cidade. E aí o Uberlândia acabou perdendo, mas talvez hoje nós seríamos a capital federal. Gregório, eu não tenho um livro aí, mas eu gostaria de recomendar aos senhores telespectadores mais um livro, que é do meu amigo, nosso amigo pessoal, Dr. Rubens Teixeira, Rubens Teixeira, lá da Transpetro, Transpetro, em Rio de Janeiro, um dos diretores da Transpetro, e que por vários anos ministrou palestras na DESG aqui de Uberlândia. Ele lançou o livro, tem questão de 2 semanas, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, e já está entre os 10 mais vendidos no ramo de negócios. Quem fez o prefácio do livro do Dr. Rubens Teixeira foi o empresário Ayrton Batista. Ou seja, Rubens Teixeira é uma subunidade não só da área de segurança, como da área de construção de ferrovias, de eletricidade, de bioeletricidade, ou seja, ele conhece a fundo. E outra coisa, religioso, foi diretor do Banco Central. Diretor do Banco Central. Foi capitão do Exército. Capitão do Exército, ou seja, é professor da DESG. E eu acho que ele não chegou a 50 anos de idade ainda. Não. Ele é bem novo, mas é um cara com uma bagagem fantástica. E ele tem um jeito muito fácil de adquirir esse livro. adesg.com.br. Cai num link que você adquire o livro pela internet. Rubens Teixeira, e nós vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma entrevista com o Rubens nos próximos dias, talvez interativa. Talvez a gente faça ou na FIENG, ou então no SENAC, onde a gente conseguir fazer uma teleconferência, talvez nós faremos aí uma entrevista com o Dr. Rubens Teixeira, porque ele é doutor, esse realmente é doutor, embora não seja médico, mas é um doutor especialista, conhecedor e estudioso bíblico. Eu acho que ele já leu a Bíblia umas 10 vezes, e quando falo ler Bíblia não é como a gente faz, lê um capítulo e para. Ele lê de ponta a ponta e estuda a Bíblia. Então, ele lê mais do que a gente. Jerônimo Arantes Nascimento, Dr. Rubens Teixeira, a Josiane Soares, o Domingos Rica, a Sheila Madri, o do Sérgio ali que é do Gonzagão, o Paiva Neto, aqui o do Mendes Brilhantes, deu positivo da Juliana Rosenthal, do Alberto Delisola, esse aí quem que é o autor, o Sérgio Exílio. Gonzagão, Regina Echeverria. Esse aí da editora Leia também. Bom, terminamos aqui mais um Ponto de Vista na TV. Eduardo, muito obrigado pela presença. Obrigado, boa noite. Sérgio, muito obrigado pela presença. Obrigado, Gregório, obrigado a todos, tchau. Bom, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, presidente da Associação dos Adesguianos de Uberlândia, Sérgio Ricardo de Oliveira, jornalista, radialista, que está fazendo parte agora da bancada aqui do Ponto de Vista TV. Gregório José e Tony Dias despedem vocês até o próximo programa. Um abraço. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia.